Bolzão, né? Vitor Bolzão, direto de Londres, da Inglaterra. Tudo bem, Vitor? Fala pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente. Ah, beleza. Obrigado. Uma alegria grande estar aí com vocês. Vai, Harry Kane. O pessoal tá eufórico aí pelo jeito, não tá não, Vitor? Tá, nossa, os pubs ontem estavam todos lotados. O pessoal reservando o local nos pubs. Uma semana antes já não tinha mais ticket daquelas fanfest, sabe? E tipo o que estão fazendo lá, tem aqui também ticket esgotado. Então, realmente surpreendente já na primeira fase o pessoal tá tão envolvido assim com a Copa. Ô, Vitor, é uma curiosidade que eu tenho. Quando o Thomas Tuchel ele fez a convocação inglesa, ele foi muito cornetado. Acho que muita gente concordou, mas assim, uma parcela enorme cornetou ele até umas horas. Só que ele é meio tantã das ideias, né? E ele foi para as convicções dele e nesse primeiro jogo mostrou que o caminho que ele tá trilhando é um caminho bacana. Já inverteu, tá todo mundo do lado do Thomas Tuchel, agora não tem mais ninguém reclamando dos jogadores importantes que ficaram de fora? Depois de um resultado como esse é mais fácil, né, justificar. Mas ainda tem uma pulguinha atrás da orelha, né? Tem aquela rivalidade ainda por ele ser alemão, né? A Inglaterra tem uma rivalidade com a Alemanha, até quando ele foi escolhido como técnico, gerou aí uma certa dúvida, mas acredito que aí, tendo resultado nos próximos jogos, aí ele vai estar se saindo bem. Ô, Vitor, uma curiosidade. Londres, a gente sabe que respira futebol, né? A gente tem muita ligação dos locais, né? Das regiões de Londres com os seus clubes e tal. Como é que eles se juntam nesse momento para a seleção? Ou continua cada um? Tem, por exemplo, sei lá, o torcedor do Chelsea, ele tem uma forma de torcer para a seleção mais distante, enfim. Ou acaba ficando todo mundo igual e durante a seleção, de fato, junta-se? Olha, eu acompanho bem de perto, assim, futebol. Eu vou no Chelsea, vou no Brentford. E, assim, tem as regiões e cada time tem seus pubs. Então, você sabe que aquele pub é do Chelsea, aquele pub é do Brentford. Lógico, mas no centro de Londres é mais misturado, mais perto dos estádios sempre é. Mas, assim, tá tudo misturado, tá todo mundo torcendo pela seleção. Londres é uma cidade assim multicultural, então tem pessoal de outros países, né? Muita gente do Brasil, muita gente de outros países que moram aqui. Então nessa época é todo mundo misturado, todo mundo torcendo junto, se abraçando junto, não importa. É igual no Brasil, é Copa e vamos para cima. Vitor, grande abraço, prazer falar com você. A pergunta é sobre o Jude Bellingham, porque ontem foi muito do que ele apresentou na temporada de altos e baixos no Real Madrid. No primeiro tempo ele foi muito apagado, até comentamos isso na transmissão, mas só que no segundo tempo ele já abre a etapa complementar, fazendo aquele belo gol e também dando passes. Essa é a preocupação também do torcedor da Inglaterra, esses altos e baixos do Bellingham? Sim, eu acho que tem essa preocupação. Tem vários jogadores, né, que passaram por esses altos e baixos. Até por conta disso, eu acho que a convocação do Thomas Tuchel foi priorizando um pouco mais jogadores que podem fazer duas funções. O lateral que pode fazer as duas lateral e assim por diante. Mas acredito que em relação ao Bellingham, não tem essa preocupação tanto não, sabe? Eu acho que ele já é um jogador bem consolidado. É difícil tirar ele do time. E assim, ele tem tudo para fazer uma Copa boa, assim, pela Inglaterra. Ô, Vitor, qual o time você torce aqui no Brasil? Eu sou tricolor. Você é São Paulino. E qual o time você torce Paulino. aí na Inglaterra? Pai, para! Eu sou torcedor do Brentford. Você é torcedor do Brentford? Porque eu ia te perguntar justamente isso. Assim, eu não acompanho todos os jogos do Brentford como você acompanha. Mas se eu tivesse que escolher, pegando 3 jogadores, Matheus Cunha, João Pedro e Igor Thiago. No meu ranking estaria o João Pedro, aí bem abaixo estaria qualquer um dos outros 2. Assim, porque eu não sou fã de nenhum dos 2. Como que o inglês vê esses 3 jogadores e qual que você escolheria? Você tem o Igor Thiago no comando do ataque do seu time aí na Inglaterra. Mas no seu ranking, primeiro, segundo, terceiro, como que você classificaria? Olha, essa é uma boa pergunta, porque eu também assisto bastante os jogos do Chelsea. Eu assisti, acho que uns 10 jogos do Chelsea, uns 25 jogos do Brentford essa temporada. Vai, Chelsea.
E assim, comparando os três, tecnicamente, o João Pedro, ele é muito bom. Ele é muito melhor tecnicamente. Acredito que tem um futuro maior pela seleção. Assim, não tem comparação. O João Pedro é muito melhor. Tem um ponto de atenção que às vezes a gente não vê, né? Que a gente às vezes assiste os melhores momentos, ou assiste, teve o lance, depois a bola já vai para o outro lado do campo, mas tem uma questão quando o jogador perde o lance e a câmera já vai, a gente não vê, por exemplo, a postura do jogador, como ele levanta rápido. E eu acho que foi nesse detalhe que o João Pedro perdeu, assim, sabe? O João Pedro, ele é muito bom tecnicamente, muito bom jogador, mas perdeu a bola, você tem que dar uma corridinha de uns 3 metros para tentar recuperar alguma coisa assim. Muitas vezes ele ficava no chão. Então eu acho que esse detalhezinho que aí o técnico vê quando tá dentro de campo, o torcedor, quando tá no estádio, você acaba vendo, porque às vezes você não precisa olhar direto para onde tá a bola, você consegue ver o que o jogador tá fazendo. Então, nesse detalhe, eu acho que ele acabou perdendo. Mas eu escuto vocês, vejo o que vocês falam do Igor Thiago, eu acho ele um muito bom jogador. Não acho ele para ser titular da seleção, acho que ele é um cara bom para compor o grupo. Mas se eu fosse escolher no meu time, tecnicamente, eu acho que eu levaria o João Pedro também. Você viu que ele ignorou o Matheus Cunha no comentário dele, né? O Matheus Cunha. É que o Matheus Cunha, eu não vejo ele jogar tanto, mas assim, entre eles, acho que o Matheus Cunha tá na frente também do Igor Thiago. Na verdade, ninguém vê, pelo menos na seleção, ninguém vê o Matheus Cunha jogando, né? Porque tá difícil ultimamente. O que ele citou aí é o tal do pressão pós-perda de bola, né? Que o João Pedro não faz muito isso. E aí no pressing, futebol, como você diz, né, Marcelo? O pressing. E aí no futebol inglês a tática é importantíssima, né? A obediência tática, né, ô Vitor? Exatamente. O Brentford, né, como ele é um time menor, ele costuma jogar sempre no contra-ataque, explorando essas bolas longas, assim, para fazer o gol. E o Igor Thiago, numa dessa na seleção, que a gente venha pegar a Argentina, venha pegar a França, um time maior, pode ser uma alternativa, né? Pode ser. Mas num jogo que contra um time, né, inferior tecnicamente, como a gente vai pegar o Haiti e vai pegar alguns outros times, talvez, né, não seja a melhor opção, né? Talvez a gente poderia ir com o Matheus Cunha ou com o Endrick, né? Que acho que é unanimidade entre todos brasileiros nesse momento, que deve ter uma oportunidade aí, né? E tem um ponto importante também que eu quero abordar contigo. Não sei se isso na imprensa aí da Inglaterra repercutiu com relação à situação física do Estevão. Porque o Estevão veio, falou que até poderia ter ido para a Copa do Mundo se tivesse paciência com a lesão dele, com a recuperação dele. Falam muito dessa questão da recuperação do Estevão. Será que dava para ter pelo menos esse jogador aí para quartas de final, para semifinal? Como é que tem essa repercussão aí na Inglaterra ou não? Olha, a repercussão é menor do que no Brasil, porque assim, o Estevão ele é um bom jogador, mas aqui, assim, pro futebol inglês ele ainda é pequeno comparado. Lógico, ele é uma grande promessa, ele fez jogos muito bons pro Chelsea, mas assim, o pessoal não fala tanto do Estevão, assim, sabe? Mas o comentário que eu escutei acompanhando as redes sociais do Chelsea, assim, eu acredito que o Chelsea deve ter vetado ele de alguma forma, sabe? Parece que foi a decisão do clube de não vou liberar para não forçar e não comprometer a temporada. Eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque ficou muito estranho, né, Vitor? A informação que veio é que ele estava com grau 5 de lesão, até poderia passar por cirurgia. Aí ele volta pro Brasil, faz uma ressonância. Não tem nada. Falei, como assim não tem nada, né? Um milagre. Um milagre. Quer dizer, alguém errou aí, eu acho né? que essa história tá mal contada, né? Eu acho que tem alguma coisa aí que não se encaixa muito bem, não. Tanto que não teve nem desdobramento isso. Depois que o Estevão falou, deu essa declaração, não teve. Alguém deve ter chegado pra ele e falado, dá uma segurada aí, Sossega, né? Porque acabou esse assunto, ninguém mais trouxe nada, né? Verdade. Ficou meio estranho, porque parece também que foi um papo que ele falou na igreja, né, em alguma coisa. Talvez foi um testemunho que acabou sendo um pouco colocado fora exagerado, de contexto, né, assim, né? Mas ficou
um cheiro estranho no ar. A gente precisa levar o Neymar nessa igreja aqui, porque o Marcelo Se Lima for tá na isso aí, expectativa. Só eu. Você tá na expectativa do Neymar jogar, Vitor? Opa, eu acho só o que sim, Ranieri cara. que não tá. Ele, o Mas eu Sombra acho e o Costa. bonitinho, eu acho bonitinho isso. Eu também a acho esperança, bonitinho o seu hater, a é tão esperança bonitinho. do O seu brasileiro odinho no coração é ao tão redor do bonitinho. mundo. Você vê que É. o Vitor, nosso amigo É. de Londres, Marcelo Isso. Lima aqui em São O seu Paulo. odinho no coração é tão bonitinho, Ranierinho. Yeah. Olha, vou te A falar. esperança é a última que Isso, joga. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui Boa, conosco, Vitor. direto de Londres, tá? Obrigado eu. Valeu, Abraço Vitão. pra todo mundo aí. Boa, Tamo junto. valeu. Sensacional, Valeu, muito bom. grande. É bom porque ele tá lá, né? Vendo os jogadores que estão na seleção jogando. Tá vendo? Essa Igor perspectiva Thiago, que ele rapaz. trouxe do João Pedro foi muito boa, cara. Exato. Muito boa, porque isso pesa. Pra treinador, pesa demais esse tipo de atitude. Pô, a seleção dos ouvintes aí que estão entrando, dos correspondentes, legal. legal Muito bom. demais. Os caras tudo desenrolado, meu. Bacana demais.